Bom dia, turma. Aqui é a professora Elaine. Na aula de Geografia de hoje, nós vamos falar sobre as paisagens vegetais brasileiras. Eu vou dividir esse conteúdo do capítulo 11 do livro de vocês em duas partes, tá? Hoje a gente vai iniciar a introdução desse conteúdo do capítulo 11 e na próxima aula a gente conclui esse conteúdo sobre as paisagens vegetais brasileiras, tá? Hoje a gente vai falar sobre as diferentes tipos de vegetação que existem no Brasil e na próxima aula a gente vai concluir esse conteúdo. Esse assunto está aí no livro de vocês de Geografia a partir da página 292. Então, inicialmente, o nosso país ele tem uma grande abrangência aí em espaço, tá? E ele é muito rico em diversidade. Aqui tem um mapa representando aí o Brasil. E aqui para que vocês vejam com relação à diversidade de vegetação nativas brasileiras, ou seja, que só tem aqui na nossa região. Nós vamos ter a vegetação da Amazônia, que fica aqui nessa região. Vamos ter a Caatinga, que fica nessa região. Vamos ter Cerrado, que fica bem no centro. Vamos ter o Pantanal, que é das menores vegetações. A Mata Atlântica e, por fim, Pampas, tá? E vamos falar um pouquinho sobre as características de cada vegetação nativa brasileira que está representada aqui no mapa. Então, inicialmente, nós vamos falar sobre o manguezal. O manguezal ele é um ecossistema costeiro presente principalmente nas costas do Atlântico e do Pacífico. É um local que é de transição, que fica entre os ambientes terrestres e marinhos, ou seja, é um ambiente que ele pode passar por épocas do ano cheio, alagado, por ser um ambiente de transição, e também vai ter épocas aí que ele vai estar só úmido. Então, as plantas, a vegetação desse local, ela vai sofrer adaptação, tá? Então, as suas raízes ficam expostas para que elas consigam aí fazer a fotossíntese e fazer também a absorção dos seus nutrientes, tá? Então, a vegetação do manguezal, ela sofreu uma adaptação por conta da localização em que ela se encontra em transição aí de ambiente marinho para ambiente terrestre. Os manguezais, eles são de extrema importância para o equilíbrio ambiental. Nos manguezais, nós encontramos uma grande biodiversidade e que nós chamamos de berçário natural, tá? Então, esse berçário natural, ele compõe várias espécies marinhas. Nós podemos encontrar diversas espécies de peixes, moluscos e crustáceos, além de se reproduzirem e se alimentarem nessa região. Então, o manguezal ele tem uma extrema importância com relação a ser um berço natural para espécies marinhas. Além disso, o manguezal ele também serve para amortecer o impacto das marés e para conter também os sedimentos trazidos pelos rios, evitando assim o assoreamento das praias. Então, essa é outra importância aí dos manguezais. A segunda característica de vegetação nativa brasileira é a Mata Atlântica, tá? A Mata Atlântica ela é um dos grandes biomas brasileiros e é uma floresta das mais ricas em diversidade de vida do planeta, tá? Então, a Mata Atlântica ela é uma das mais ricas em diversidade de vida, tanto em vida vegetal quanto em animal. Nesse local, na Mata Atlântica, existem várias espécies endêmicas, ou seja, espécies que só existem aqui nessa região, que só existem na Mata Atlântica. Então, é de extrema importância que essa área ela seja preservada e seja extremamente cuidada. Porém, ela vem sofrendo um grande impacto ambiental aí em sua área de devastação e degradação. Essa floresta, ela tem uma característica, como vocês podem ver na imagem, por ser uma floresta densa e fechada, como se fosse um tapete, tá? Então, ela tem essa característica, embora nos dias atuais, devido à devastação, a Mata Atlântica esteja cheia de buracos
em sua composição por conta de queimadas, retirada em excesso de madeira e dentre outros fatores que estão aí degradando e destruindo a Mata Atlântica. Uma das espécies muito conhecidas que compõe aí a Mata Atlântica é o pau-brasil, tá? Além disso, nós também podemos encontrar diversas bromélias, orquídeas, samambaias e dentre outras espécies. Devido à série de fatores, como eu falei para vocês, de atividades humanas, de extração, de poluição, de queimadas, dentre outras atividades humanas que estão agredindo fortemente e degradando a Mata Atlântica, a fundação da o SOS da Mata Atlântica, ele fala que nós atualmente só temos 12,4% da floresta que existia originalmente. Então, para vocês terem uma base aí, está muito baixo, muito baixo, com relação ao que a gente tinha originalmente na Mata Atlântica. Então, é muito importante a visagem desses impactos ambientais e a necessidade de cuidar, porque, como eu falei para vocês, a Mata Atlântica ela ela é uma das florestas mais ricas em diversidades, sem falar nas espécies endêmicas que tem aí nessa região. E agora nós vamos falar sobre a caatinga, tá? A caatinga ela se localiza nessa região, tá? Na região nordeste. E ela é um tropical, tem uma característica tropical semiárido, de vegetação. Ela vai ter uma vegetação arbóreo e arbustivo, como aqui nas imagens, também repletas por cactos, que são plantas que são adaptadas para essa região, por ser uma região extremamente quente, com um solo pobre em nutrientes e com poucas chuvas. Então, as plantas elas se adaptam a essa região para armazenar nutrientes nas suas raízes e caules. Vamos ter, como eu falei para vocês, solos rasos e pedregosos, e também é uma região que vem sofrendo um processo de desertificação. A caatinga ela também vem sofrendo diversos impactos ambientais. Por ser uma região quente, qualquer queimada ela pode devastar toda uma área, porque fica difícil de controlar o fogo. Então a caatinga também vem sofrendo diversos impactos ambientais. Além disso, a caatinga ela é de extrema importância, tá? Por sua vegetação, vem sendo realizados diversos estudos, tá? Para a fabricação e retirada dessa vegetação para a produção de medicamentos, chás, dentre outros nutrientes. E agora nós vamos falar sobre o cerrado, tá? O cerrado, ele fica aí na região mais central do Brasil, como eu falei para vocês. Fica aqui nessa região do Brasil. E ele é o segundo ecossistema mais extenso. Nós vamos ter muitas espécies endêmicas, 4.400. Eles também correspondem aí com sua característica de vegetação às savanas. Tem um inverno seco e um verão úmido. As folhas que compõem aí a vegetação são coriáceas. Vamos ter também nessa região de cerrado solos ácidos e pobres, corrigido por selagem de adubação. E nessa região, nessa vegetação, é gerada muita atividade agropecuária, como soja, arroz e trigo. O Pantanal, ele já é uma área de planícies de inundação maior, tá? Como aqui vocês podem ver na imagem. Tem enchentes entre os meses de novembro e março, e enchentes no meses de maio e agosto no sul. Ela faz fronteira aí com o Cerrado e a Amazônia e tem planícies impróprias para a agricultura. As matas das calcáias ou matas dos pinhais. Essa vegetação se localiza aí no sul de São Paulo até o Rio Grande do Sul. Caracteriza
por pinheiros, tá? Caracterizada por pinheiros, por constituição de pinheiros, que são essas plantas aqui, ó, que são bem altas, e nós denominamos ela de pinheiro, por isso o nome de Mata dos Pinhais. Vai ter um solo bem fértil e ela sofre uma redução decorrente da pecuária por conta desse solo fértil. Então, é uma área que vem sofrendo uma diminuição da sua área, uma devastação e uma degradação por sofrer um uso recorrente da pecuária, que é o plantio de soja, trigo, exploração predatória também de madeira, exploração predatória desses pinheiros para utilização da madeira. Então, é uma área que vem sofrendo uma grande degradação. E para a gente finalizar, os campos ou pampas. É uma formação campestre, como é que vocês podem ver na imagem, o próprio nome já diz, é um campo que vai ser composto aí por plantas herbáceas e gramíneas, que são aquelas plantas baixinhas, tá? Que fica como se fosse umas gramas. É utilizado para pastoreio e ocupação de criação de gado. É muito utilizada em pecuária, tá? Bom, pessoal, peço que vocês façam a atividade de geografia. Vocês vão fazer a atividade no livro nas páginas 308 e 309 da primeira à quinta questão. E vão fazer aí a atividade na página 320, 321 e 322 da primeira à sétima questão. Peço que deem uma lida no conteúdo, tá? Deem uma lida no capítulo. Tem falando bastante sobre essa degradação e as atividades que vêm ocorrendo em cada vegetação. Então, leiam aí o capítulo 11 do livro de vocês, antes de estar fazendo essa atividade para aproveitar e revisar também esse conteúdo. E por hoje é só.